E aí, pessoal, eu sou o Fabrício Trevisan e hoje eu estou aqui para fazer a apresentação do meu trabalho de iniciação científica de título Desmembramentos do Movimento Estudantil, um estudo sobre a diversidade associativa na FGV São Paulo. Fui orientado pelo professor Mário Aquino Alves. Minha apresentação vai passar então pelos principais tópicos da minha pesquisa, começando com contextos e objetivo, passando pelo referencial teórico, métodos, resultados e, por fim, uma conclusão. Então, para começar a contar um pouco mais a respeito do meu trabalho, vale eu dizer que ele se enquadra no campo de estudo de movimentos sociais, estudos organizacionais e sociedade civil em perspectiva ampla, porque ele estuda o movimento estudantil, que é um movimento social de bastante importância na realidade brasileira e global, que se fez presente em grandes momentos, em períodos históricos de grande relevância, e que por isso é um movimento que é representativo da juventude, é um movimento que participa da tomada de decisão ali historicamente, né, e ganha bastante relevância dentro da sociedade civil. Então, o movimento estudantil é o principal objeto de estudo e o trabalho se torna relevante na medida em que olha para esse movimento sob os olhos da modernidade. Então, o principal objetivo da pesquisa é entender onde estão empenhados os estudantes na modernidade, né, o que eles estão fazendo e o que isso significa para o movimento estudantil. Esse é o principal objetivo do trabalho, é isso que ele procura responder, né, essa pergunta de pesquisa que ele procura responder ao longo aí das suas sessões. Então, em termos de referencial teórico, a minha pesquisa começou olhando para a literatura de movimentos sociais, e aí com isso o livro da Mariana Glória Gon, né, a respeito de teorias e paradigmas analíticos, a gente entendeu que identidades e interesses são o núcleo, né, o centro daquilo que precisa ser analisado quando a gente está falando de um movimento social qualquer que seja. Então, tudo isso sob a ótica de bases culturais também. Então, entendendo que o paradigma analítico de novos movimentos sociais faz bastante sentido para a gente entender essas identidades e interesses sob as bases culturais de cada sociedade. E aí, como a gente está olhando especificamente para o movimento estudantil, a gente também pegou a literatura da Anne Misch, que foi uma autora aí bastante utilizada pelo meu trabalho, que adota ali uma perspectiva relacional, entendendo que as redes de relação dos jovens é que determinam as suas condições, os seus interesses e sua identidade em cada cenário. E tudo isso tendo como pano de fundo também uma literatura bem extensa sobre globalização e seus efeitos sobre os movimentos sociais como um todo. Então, pensando ali na pluralização de identidades e interesses, individualismo e outros tópicos em perspectiva mais ampla que também foram abordados ali no trabalho. Para entender então a associação estudantil em perspectiva moderna, a gente resolveu adotar uma abordagem mista e realizar um estudo de caso na Fundação Getúlio Vargas aqui de São Paulo, que foi uma instituição de ensino selecionada por ter uma relevância histórica muito grande em termos de associação estudantil, então ter um movimento estudantil bastante ativo historicamente falando, e também por ser uma faculdade onde, por exemplo, nasceu a primeira empresa júnior do Brasil. Né? Então é uma faculdade que tem bastante relevância e bastante influência aí no movimento estudantil, na associação estudantil de todo o Brasil. Aí, para realizar esse estudo de caso, a gente realizou um contato com a Liga de Entidades da FGV, que realizou um censo em 2019, né, um censo de entidades ali para entender quem são os alunos que estão envolvidos em diferentes organizações, entender quais são seus interesses. E a gente explorou os dados desse censo e realizou uma estatística descritiva dos achados ali da base de dados que foi resultado desse censo. E, ao mesmo tempo, realizou entrevistas ali com ex-membros do diretório acadêmico da Fundação Getúlio Vargas, para entender também quais são as implicações desses achados do censo, né, na realidade do movimento estudantil, mais especificamente do DAGV. Bom, então os achados da minha pesquisa apontam que existem novos tipos de organização estudantil de fato. Né? Na FGV, esse número saltou de 1 para 21 em 60 anos, a gente passou a ter 21 organizações diferentes de estudantes, né, dentro desse período. Isso reflete de fato os achados da seção teórica que falavam sobre a pluralização de interesses ali com a globalização, enfim. Tudo isso está apontado nesse dado de que o número de organizações aumentou muito nos últimos 60 anos. E as novas formas organizacionais, a gente explorou um pouco cada uma delas, começando pelas empresas júniores, as ligas universitárias, cursinhos populares e incubadoras tecnológicas, a gente entendeu um pouco o que fazem cada uma delas também no trabalho. Esses foram alguns resultados. Mas o mais importante é quais são os desafios para o movimento estudantil dado esse cenário. E aí a gente entendeu que existe uma grande especialização associativa, então as organizações elas são muito voltadas para tópicos muito específicos e ligados a objetivos muito individuais dos estudantes, que são de aprimoramento pessoal, profissional, e que isso leva de fato a uma crise de representatividade na medida em que a gente tem interesses muito diversos e representar esses interesses se torna muito mais difícil para um movimento único, né, central. E aí, com base nesses resultados, a gente entende então que o estudo de caso na FGV ele tem suas limitações, porque o FGV não diz por todo o movimento estudantil, obviamente, mas que ele nos diz muitas coisas, e principalmente que existe um desmembramento organizacional. Então, o movimento estudantil antes era unitário, agora
se dividiu em diversas organizações diferentes. Existe uma grande antecipação da busca por se profissionalizar, que faz parte do cotidiano dos alunos, isso também se torna evidente com a pesquisa, e o exercício da cidadania e o sentimento republicano ficaram em segundo plano a partir dessa pluralização de interesses e identidades. Essa foi a minha pesquisa, eu espero que vocês tenham gostado, que tenham se sentido encorajados aí a ir procurar o relatório, saber um pouco mais a respeito do movimento estudantil. Muito obrigado.